Que isso foi parte da vitória do time da Isurus, porque o Fu, que vinha sendo um dos destaques do Fluxo, não conseguiu jogar. Você tá vendo na sua tela, já começou os picks e bans, a gente tem o início da Isurus ali, ó, com o Mione e Vai sendo eliminadas. Já o Fluxo tirou Kalista e Varus, mesma coisa que eles fizeram no primeiro jogo. Bastante foco nos atiradores para os banimentos, a gente tem visto aí, inclusive no dia de hoje, né? Então segue um pouco dessa tendência lá do vermelho, né? Agora o time do Fluxo começando aí com 2 banimentos, vamos ver o que mais que eles tiram. Também não sei se seria o momento aí do time do Isurus Astral dar um first pick pro ADC. E o próprio leque, né, que o Snaker joga, ele tem gostado mais desses atiradores como Ashe, né, um pouco mais pra utilidade. Vamos ver o que ele vai trazer. De repente, se passar uma MF, vai picar um pouquinho mais cedo. Lucian tá aí, então. Eu vejo essa MF aí como sendo a primeira seleção do que sobrou. Mas a Isurus Astral dá prioridade pro caçador, que também é um cara que vem trazendo, dando ritmo, meio que vai liderando essa ressurgência da Isurus Astral. E principalmente com esses carries, né, com esses campeões que vão somar mais no dano, que vão também ter um certo crescimento na partida. E também, lógico, eu diria que outro dos grandes aí é a Lilia dele, né, do José de Odo. Então garantida na Fir. Comentei da MF, parece que o Fluxo não quer deixar passar e já vai garantir. Eu não sei se eu teria deixado essa MF passar não, pra ser sincero, cara. Sim. Mas enfim, tá aí escolhido pelo time do Fluxo, acho que é o campeão mais forte aí pra ser jogado nessa parte inferior do que a gente tá vendo e dos banimentos que aconteceram. Vamos ver qual vai ser a próxima escolha do Fluxo. Se eles foram pra esse lado vermelho é pra fazer essa segunda volta bem forte e eles trazem o Wukong. A primeira volta deles não foi muito impressionante, vai a MF legal, mas o Wukong não tá na primeira leva aí dos principais caçadores. E veio ela. Olha ela. Apareceu. Demorou, mas veio, né? A N, que tava voltando aí como uma escolha de rota do meio, e aí acaba aparecendo pro time do Isurus Astral. Então o que dá a entender, né, é o Summit jogando com esse Jace na rota superior e a N aí no mid fazendo a estreia. Então o pessoal que marcou aí Mireu de N levando aquele 1.7. Quem não marcou o Mireu de N, mas está com a N, talvez aí pra amanhã já vamos passar pra 1.5. E o Yorick. Olha o Yorick. Yorick colocado pra equipe do Fluxo. Hoje você vê, É novidade também, né? Fala. Substituição, volta lá, Gulas, pra cá. Não. Pode ir pra mesa de análise. Não, porque ela vai ficar falando bem do Yorick. Melhor eu estar aqui, viu, gente? Fiquem ligados. Cara, a Legolas é muito fã desse Yorick. A gente fez um jogo semana passada aí no circuitão e ele foi muito bem, tá? Sim. E, ó, com esse novo Yorick, com o quanto que ele retira de defesa do oponente, né? Com a habilidade dele mais um Wukong, cara, vai ser difícil tancar a equipe do Fluxo. Tem muito dano pra ser causado por SMF, né? E a gente vai chegar numa segunda rotação aí de escolhas com um leque de atiradores bem reduzido, né? Lembrando, vocês já informaram que o Isurus Astral perdeu esses banimentos, então só o Fluxo agora banindo nessa segunda rotação, mas que já tiraram a Caitlyn. E eu diria que o Cork aqui pode ser um campeão também a ser banido. Eu acho que ele traria bastante dano pra rota inferior, mas eu não acho que vai ficar assim tão difícil, sabe? Pra escolher um ADC, porque ainda vai ter coisa, ainda tem Zaya, ainda tem Kai'Sa. Não sei se a Zeri tão boa nessa composição. Eles acabam banindo a Nico. E, enfim, vamos ver, né, que o time do Isurus Astral preparou para as mãos do Snaker. Isso, como vocês podem ver, ó, a Isurus só vai deixar passar o tempo. Eles não podem fazer esses 2 banimentos, foram punidos. E agora vai voltar pra quarta escolha da galera do Fluxo, que precisa ainda trazer o seu mid laner e o seu suporte. Eles viram muito rapidamente os solo laners da Isurus, né? Então eles estão tranquilos pra fazer essas escolhas. Sim, pra mim agora é deixar o suporte pra last pick. O mid, você já sabe contra o que você tá. Eu não sei, eu gostaria de um Nautilus aqui nesse time. Você acha que a N faz algum sentido a N não ir pro mid? Assim, eu acho que poderia, né, em alguma coisa, mas eu diria que a questão é tentar garantir o suporte antes. Legal. Mais do que você guardar um counter pro suporte, porque já tá um pouquinho mais limitado ali as escolhas, até de atirador, e assim, o que você vai escolher com esse MF, né? Tem um Rakan com possibilidade, tem uma Leona. Tá vendo, a gente tá vendo ali no spoiler, né, o Galio, então tá selecionado. Esse deve ser o mid laner, né, eu diria. Eu acredito que sim, pra aguentar na lane ali contra a N. Pode ser uma boa. Pior é que eu acho que ele nem aguenta tanto, né? Assim, pra mim,
tá flex. Porque o Giggs também legal. tem esse galho aí como suporte. Então, é um pick pra mim inteligente pra equipe do Fluxo de selecionar aí, de ter a possibilidade. Ó, E veio Ó. a cena. ó. Veio a cena. Outro pique novo, né? Novidade aí dessa atualização que a gente tá entrando no dia de hoje, 10.25, a cena que foi recentemente bufada, né? E aí outro campeão valendo 1.7. Quer saber na mão de qual jogador, né? Que ela vai ficar. Se vai ficar no Snacker ou se ela vai ficar no Ackerman, que tá mostrando aí agora alguns suportes um pouquinho mais diferentes. E eles vão virando. Parece que vão cair na Leona mesmo. Então tá aí o last pick da Isurus Estral. E se bobear, por eles terem deixado passar a MF, já tava planejada essa cena, né? Sim. É um pick pra também que não vai muito contestar na lane, né? Ela não quer muito que se conteste, ela quer mais ir crescendo, coletando as almas, jogando de boa pra esperar. Agora, a última seleção da equipe do Fluxo, como eu falei, tem aquele Rakan como possibilidade. Rakan contra a Leona é um matchup tradicional. Ele tem um mini efeito da Rel de juntar todo mundo ali pra MF. Ele consegue entregar o galho no meio dos oponentes. O Kong também vai fazer isso muito bem. Cara, a composição do Fluxo ficou interessante, tá? Ficou legal. Pra mim tem um grande porém aqui, que é o Yorick. Porque você junta a composição do Fluxo, mas pra mim o Yorick ele nunca tem que juntar. Pra mim o Yorick, por mais que depois de algumas atualizações e tudo mais, eu acho que ele participa bem da teamfight, eu acho que ele é muito maior jogando a rota lateral, ele é muito mais importante, forçando o adversário a se separar, forçando o adversário a responder. E aí vamos ver também como é que o Fluxo vai aplicar isso aí, como é que eles vão trazer esse Yorick pra dentro do jogo. É uma rota superior complicada, viu? Porque o Jace, ele troca muito bem ainda com esse Yorick, principalmente nos níveis iniciais, então eles vão ter que ser bem cuidadosos. Outra coisa também é que assim, você tá jogando uma composição que vai querer splitar e o adversário tem um poke forte vindo desse Jace, a cena também vai chegar a ter um alcance longo, tem sempre uma possibilidade de iniciação com essa N do Mireu, então não é simples a execução pro Fluxo. Vamos ficar ligado no que acontece então, as composições estão definidas, tá tudo certo. Lembrando a vocês, é uma melhor de 3 decisiva aqui na LTA Sul. Quem perder essa série tá fora do campeonato, né? São os dois times piores colocados dentro do grupo e a gente vai entrar na fase de playoffs agora, tá? 1-0 por enquanto pro time da Isurus, venceu o primeiro jogo, só precisa de mais uma vitória pra se garantir no campeonato. E aí, Gruntar, é o tamanho da pressão que a equipe do Fluxo tem agora. Porque se perder esse jogo, é tchau, cara. É tchau. É, meu amigo, a nossa arena aqui participando da transmissão, a galera de casa também mandando aquele alô na hashtag LTA Sul, tá tudo certo, tudo pronto, os jogadores aqui já estão posicionados e você vai pegando o spoiler lá atrás, ó, da Arena dos Campeões pra acompanhar Isurus contra Fluxo. A galera da Isurus de novo tá do lado esquerdo da sua tela, jogando de calções azuis, enquanto o pessoal do Fluxo do lado direito jogando de calções vermelhos. 1-0 como a gente comentou, ó, e vambora direto pra partida. Na nossa nova arena do Florescer Espiritual, Gruntar, o macaco e o cachorrinho ali na parte central para completar todas as estátuas novas desse nosso novo Summoner's Rift. Aí, tinham mostrado a capivara no primeiro jogo, né? Agora o resto das estatuetas. Vamos pra essa partida, vamos ver o que acontece nesse confronto. E tô curioso pra saber o que o time do Fluxo aprontou ali no intervalo, Colossus, porque eles não podem vir de maneira tão apática como vieram na primeira partida. Como eu falei, pra mim é mais uma questão de mudar postura, cara. Mudar a postura dentro de jogo, mudar como eles jogaram a partida. Eu acho que aqui eles têm uma composição muito interessante, a N. 3 contra ela, ainda vai ser encontrado, usou o flash pra sair ali rapidinho. Pô, isso aí é bullying, tá querendo pegar a anãzinha ali. Meu Deus, essa skin tá tão pequenininha. Mas ela é peso a criança, cara, é isso aí. Tô ligado, mas tá muito pequenininha. Esse flash é bem positivo, né, pro time do Fluxo. Sim. Tem o matchup aí com o Gary, então ele já tem o controle de grupo. Acabou, tem uma iniciação aqui no bot, eles querem jogar pra cima, né, o Snacker e o Ackerman. É, eles fizeram isso desde o início da primeira partida, né? Atrapalhando bastante o Marvin e o Giggs no que eles estão propondo. Só que eles conseguem dessa vez virar muito dano, castigar o Snacker. Tem um sustento aí, vale lembrar, né? Que a cena vai dar um bocadinho de sustento, porém a troca é inegavelmente maior e mais forte por parte do Fluxo. A MF vai só 2 para 1, batendo ali, né? Não tá legal, não. A cena aqui também, né, nessa build, depois das atualizações,
com uma build de lâmina de Dora. Então não é aquela fast em cena, aquela cena que fica sem farmar. Quem vai farmar mesmo é o Snaker, o Ackerman aí com seu item de suporte. Eu ia comentar da rota do meio, que o Fu ele acabou tendo que evoluir, né, provocar o taunt. Então não tinha como ele trocar muito sem o Q, né, nessa primeira onda de minions. Só que é o trabalho do Ganks de aparecer cedo aqui pra tentar gankar o Mireu. Dar essa vantagem nas mãos do Fu pode fazer diferença nesse matchup de mid. Esse é o meme atrasado, é o meme ao contrário dessa cena, né? Cena tá farmando? A cena tá farmando? Tá tentando, né? Porque a MF não quer deixar. Não quer deixar. Aí o Ackerman tenta fazer essa linha de frente, muita pressão do time do Fluxo na parte inferior do mapa, por enquanto tá funcionando bem o jogo pra eles nesse sentido. Lá no meio já o Mireu tá conseguindo se dar bem contra o Fu, agora o Fu já tá nível 3, vai equilibrando essa brincadeira, daqui a pouco aí os ventos da guerra já vão limpando os minions. Já tá muito mais tranquilo pro Fu, o ataque da passiva dele também acabou ajudando muito nesse wave clear, a N... Nesse ponto é ela que vai sofrendo um pouquinho, mas ainda assim consegue um atordoamento, ainda assim consegue fazer uma cobrança em cima do oponente. O Jace do Summit trocando e machucando o Ridan. Já esteve te avisado, né? O Jace troca muito bem, principalmente nesses pontos iniciais. Por enquanto o Ridan vai tendo que se virar, o Coveiro vai fazendo o que pode na lane para permanecer perto do farm, mas tá difícil. Até o nível 6 é bem suado mesmo aí pro Yorick. E depois que ele pega a ultimate, aí fica mais difícil, né, pro Jace, acaba virando quase um 2x1 aí essa rota superior, então fica bem incômodo. Agora o Ganks ele vai fazendo uma rotação pra rota inferior, passou fora da visão. Ele quer gankar a rota do meio, ele tá passando por ali, mas já tem a visão do José Deodo também. Na real, o Deodo ficou sozinho, porque voltou base. Olha o Fu. O Deodo vem fechando por aqui, vai dar de cara com o Ganks. Ele já vem atacando, vieram as galinhas por ali pra dar aquela ajuda. Chegou o Rakan também no Giggs. Chegou o Giggs por aqui, ficou sozinho o Deodo, porque o Fu colou e o Mireu não. Ele vai se posicionando, se colocando perto da torre, não quer entregar as galinhas de jeito nenhum. O Ganks fica nessa disputa e agora sim o Mireu vai fechando. O Ackerman tá colado por aqui, ó. Um 3 contra 3 no meio da selva. O jogo começa quente. Ficou atordoado o Ganks. É jogado pro alto. Sai o First Blood. Tem a volta na sequência. Marvin cola por aqui. Já vai chovendo bala. Pra cima do Mireu. O time do Fluxo vem muito mais ativo. Vem propondo o jogo. 3 atordoados. O Mireu vai tentar chamar o Snaker pra essa brincadeira. Recebe uma curinha. Vai saindo por enquanto vivo no limite da honra. O Mireu tá vivo! Conseguiu atordoar em 3 pessoas e depois enraizar em 3 pessoas. O Snaker não tinha mais habilidade pra acelerar o velocidade de movimento da N, né? Pra tirar ela daquela situação, mas o enraizamento foi o suficiente. E tá aí, tudo começou com aquele posicionamento do Ganks, que parecia que tava muito avançado, tava com cheiro de que ia dar ruim, mas no fim das contas... Deu médio. Deu médio. Pode jogar com igual, vai. Deu médio, né? Porque acabou ficando uma eliminação pro Ackerman, né? O First Blood, depois a eliminação pro Giggs, os dois suportes levaram os abates. Só que eu senti que o Fu demorou muito pra vir botar a cara. O Mireu já tava participando bem antes, o Fu acabou flechando pela parede pra conseguir ter o deslocamento e fez total diferença. Isso não pode acontecer, porque era o time dele jogando pra cima, o Giggs chegando no meio da jogada e o Fu ficou meio indeciso ali, não vai. Tem que ser mais decidido nesse tipo de situação. E eu fiquei olhando, já você vê, por causa disso, o Fu tava tão atrás que eu falei assim, bom, ele tem nível 6, aí o Fu Elétrico tava nível 4 ainda, né? Tava longe de ter um nível 6 ainda. Agora sim, ele tá chegando nesse nível 6 e a equipe do Fluxo, com o domínio da bot lane, vai fazer o primeiro dragão. Mas tá pra voltar o flash do Mireu, que ele gastou naquele nível 1, e o Fluxo não conseguiu aproveitar essa vantagem no mid pra nada, inclusive saíram atrás no farm, na rota do meio. Agora o Fu tem que tomar certo cuidado aqui, eram 3 jogadores contra ele, mas eu sinto que eles não estão querendo tanto. O Marvin continua castigando o Snaker. Tem acontecido desde o nível 1 aí, o Snaker tá tendo dificuldade pra ficar na lane, inclusive o farm tá bem diferente. O Snaker deu uma boa recuperada no farm agora que o Fluxo foi fazer dragão, né? Mas ainda assim, tem que tomar cuidado a bot lane do time da Isurus. O Mireu tá botando o Fu pra sofrer aqui na parte central também. As trocas pro mid laner da Isurus Estral tão melhores. Calma aí que tá chegando aqui o Deodo. Zé Deodo veio pra cima, o ultimate do Galho foi lá pro outro lado do mapa, meu amigo, o Fu escapa. Meu amigo, isso daí é uma meta-mensagem, os cachorros que se cuide.
Tem um cachorro que é o Rosadeodo lá no Azures Astral. Olha, o Fu em mais uma jogada, né? Foi pra cima ali do Mireu e conseguiu sair bem com o ultimate. Ele já não tinha o flash, mas conseguiu ter a leitura que não tinha controle de grupo pra segurá-lo. E agora sim, né? O matchup do topo começa a dar uma virada, porque chega a ultimate do Hidan e aí o Summit não consegue ficar fazendo frente. Tava 20 minions na frente o Summit, né? Nessa última passagem já deu uma melhorada aí pro Hidan. Vamos ver se ele consegue recuperar e se ele consegue fazer esse Yorick realmente rodar do jeito que precisa a galera do Fluxo. Sim, botar um pouquinho mais de pressão. Eles já estão com uma pressão legal na parte de baixo do mapa, né? Com essa MF em cima da cena. Ainda assim, eu sinto que a cena recuperou, ainda tá ok. A diferença que existe de fato é o do Mireu na parte central, cara. 20 minions aí em cima do Fu. Agora vai ter uma certa inversão, né? Tá indo pra parte inferior do mapa, o Fu, a bot lane do Fluxo vem pro meio. Vamos ficar ligado de olho, porque os Biros vão nascer agora, estão com 8 minutos, vão nascer nesse momento. O Gantz já tá posicionado, o time do Fluxo veio de outra maneira, Colossal está buscando os objetivos. Sim. Fizeram o primeiro dragão, já começaram a fazer as vastilarvas. Sim, eles estão jogando como eles deveriam ter jogado no jogo anterior, cara, com essa tentativa de ritmo de jogo, de fato jogar o jogo pra ganhar. No jogo passado eu senti que eles jogaram, como você falou, já se vê, muito nervosos, muito tentando não perder a partida e aí ficaram olhando a Azures Astral rodar o mapa. E aí, o choque da derrota acho que traz um pouquinho disso neles, né, de entender que jogar pra não perder muitas vezes é pior. E acabou que deixou eles muito acuados, já estão com uma outra característica no jogo 2. Ai, ai, ai. Balaço pra cima do Snaker, a vida dele foi detonada, acaba com qualquer tentativa que o time da Azures pudesse pensar em pegar uma Vastilava, alguma coisinha assim, porque o Snaker tá completamente fora de combate agora. Mas também essa cena não tá aí no jogo, ela... Não tá, ponto. Não tá no jogo e não vai ficar no online por um bom tempo também. Vai demorar pra caramba pra entrar nessa partida, já é um campeão que faz isso naturalmente, ainda tomando esse nível de pressão. Mas olha, tá chegando o Ackerman. Chegando o Ackerman pra cima do Fu. Na lâmina Zenith não pegou e aí o Fu vai saindo sem muito problema. Eu sinto que essa cena é mais como uma policy de seguro do time da Azures. Sim, né? É mais um scaling, deixa o Deodo e o Summit como... E a própria N vai como início, calma aí. Foca no Ackerman, ele usou o ultimate. Passou o ultimate da cena, garantiu a eliminação e o time da Azures continua caçando. Soltou os cachorros pra cima do Giggs que tá sem vida. Faz o que pode, ganha tempo, é perseguido. Eliminado finalmente! E o Snaker agora contra o Marvin. Chamou um amigo. Marvin tem que recuar pra poder ficar vivo. A Azures pega aí a guerrilha. Sim, vai caindo por terra a equipe do Fluxo, que é mais um aqui no bot. Mireu tá colado, o Ackerman também, mas a torre virou no Mireu que tava com a vida detonada. Então ele tem que sair, o Fu tá tranquilo. Por enquanto ele fica de boa, o Rosadeodo vai fazendo essa movimentação aqui pra parte inferior, na real. Mas o Fluxo meio que se perde dentro do jogo, cara. Completamente. O Rosadeodo começa a fazer o que quer, né, nessa partida. O Fluxo teve algumas jogadas que conseguiu ser um pouquinho mais agressivo, mas agora parece que vão meio que um de cada vez, sem muita sinergia entre os jogadores. Um vai para um foco, o outro vai para o outro. E aí as lutas acabam saindo sem nenhuma conexão, né? Eles têm uma vantagem bem grande no atirador. O Marvin com farm à frente, inclusive até a questão do próprio campeão. E foi isso que deixou eles um pouquinho melhores na primeira rotação, né? Na primeira movimentação. Porque o bot estava saindo na frente, aí jogam o Marvin pra rota do meio, mas tudo que tá acontecendo no lado do mapa, o próximo aí do Fu com o Mireu, tá sendo muito melhor pro time da Azures. E a Azures já identificou isso. O Fluxo tem de vantagem os objetivos, né? Fizeram o primeiro dragão e os Biro, agora o Fu ficou isolado. São 3 jogadores em cima dele, muito controle de grupo e o abate vem certo, é do Deodo! Terceiro dele, quarto do time da Azures. E aí quando o Manafiri começa pegando esses abates assim, irmão, a situação fica esquisitaça. Falando em situação esquisita, é o Summit lá na parte de cima que tem que correr, irmão. Tem que bater em retirada, não tem o que fazer. E olha como cai rápido essa torre, meu amigo. Já foram 3 barricadas ali. O Yorick encosta e detona ela muito rapidamente. Como vocês podem ver, o segundo dragão do jogo já nasceu. O Summit tá voltando pertinho ali, né?
Bertinho, eu não sei se ele queria voltar tanto assim, ele quer pegar essa última onda de Minas. Também tá baitando um pouquinho, né, o Hidan, que tá com a vida baixa. Tem a ultimate global da cena, então uma chegada às vezes do José Deodo seria o suficiente pra salvar a vida do Summit e ainda garantir a eliminação no Hidan. O Hidan agora com um pouquinho mais de juízo, né, acaba voltando pra base e o Fluxo vai perdendo os caminhos que poderia ter pra tentar vencer esse jogo, pra tentar permanecer vivos na série. Eu acho que o melhor jeito agora pra eles tentarem se manter é impedir que a Isurus faça o que eles querem fazer agora, que é tirar também o Hidan do jogo. Porque o Flu tá numa série, pra mim, irreconhecível, acabou morrendo na rota inferior, e o Hidan ainda tem uma certa vantagem no topo. Vamos ver quem consegue ganhar o braço de ferro aqui, porque agora a Isurus quer tirar essa vantagem do Fluxo. Pois é, eles vão focando por ali, trouxe os jogadores, conseguiu uma barricadinha pra colocar na mão do Summit. Do outro lado, o Fluxo segue nos objetivos. Se eles fizerem esse dragão, eles pegam aí as proezas dos monstros épicos. E vai ficar pela primeira torre as botas com aprimoramento. O problema é que as primeiras torres estão bem cavadas aqui na parte de cima, tanto para Isurus Astral, que tá em vias de cair a última barricada, como para o Fluxo, que também está em vias de adiantar o processo. O Summit, o ponto é que ele vai botar pressão. O Hidan estava meio que ensaiando um recall, mas ele não pode voltar para a base, ele não tem o teleporte para voltar, e o Summit vai manter uma pressão na parte superior. Ficou muita sentinela ali do time da Isurus Astral na parte de cima do mapa, então protegendo bastante aí a movimentação do Summit. O Summit vai ser mais agressivo, vai bater nessa torre no momento que ele tiver espaço. Ele sabe que agora, né, ele viu o Giggs chegando, por isso ele dá uma recuada, coloca mais um pouquinho de visão e vai se protegendo, enquanto ainda impede, né, que o Hidan jogue mais agressivo pra cima da torre que o Summit tá ali defendendo. Lá na rota inferior também tem vantagem de avanço do time da Isurus Astral, vai chegando um pouquinho mais atrasado ali o Skull com o seu galho, e um galho numa rota lateral é sempre um galho que incomoda menos, né? Porque não tem muito espaço pra conseguir ultar e incomodar o resto do mapa, e por isso que a Isurus tá tranquila em manter essa organização de rota. Você viu aí como a visão que a Isurus tem na selva do Fluxo deixa eles de maneira tranquila pro posicionamento do Summit. Qualquer um que estiver ali pelo meio do mapa, a pressão continua, as barricadas acabaram de acabar e a torre tá meio detonada. O time do Isurus quer porque quer essa torre. Essa torre significa botas com aprimoramento, só que o Fluxo se defende. O Hidan ficou e o Ganks vem subindo, mas o Hidan abriu espaço, vai batendo, o Demoli vai procar e a torre tá no chão. E as botas com aprimoramento pro time da Isurus. Tá no pé da Isurus essa primeira set de botas. O Summit compra a briga, salva a sentinela e tem que sair. Meu Deus! Meu Deus, a vida do Marvin foi derretida. Chegou o Fu por ali, que é o re-engage, encontrou o Snacker. Zedeodo, mais um abate pra ele. A galera da Isurus vem pra cima com tudo. O Giggs faz o que pode, tenta escapar, mas saindo no limite da honra, com a vida derretida, mais vivo. A equipe da Isurus Astral acha mais um pick-off, mais uma fight favorável. Já são 5 no placar pra ele. E eles não param, não cessam o avanço, vão dominando o mapa. O José Deodo, nesse papel de carry, vai de novo fazendo a diferença pro time da Isurus Astral. É, galera, a série vai começando a ter um dono aqui, né? Porque o Fluxo, a cada momento, passa aí 2, 3 minutos, vai lá um jogador, acaba sendo pego fora de posição, andando sozinho no mapa. Dessa vez foi o Marvin, tava a N vindo ali na sombra, né, da cena, mas em todo caso, é o tipo de jogada que tem que estar mais atento, é perto de não contar os minions quando chega uma Nico. Você tá jogando contra uma cena, a gente vai estar um pouquinho mais atento aí, e aí ele morre, então, muito rápido, né, o time da Isurus consegue garantir a eliminação, e o Fluxo, ao invés de sair fora, ainda tenta comprar uma briga, ainda tenta ir pra cima, e é todo mundo expulso também da rota do meio. Como é que tá? O Fluxo vai derrubar aqui. Então, pra mim é isso que o Hidan tem que fazer. Esquece o time dele e avança a rota lateral o tempo inteiro. Cara, eu ia falar, voltar nesse ponto aí do Snacker com o Mireu, porque quando eu vi a cena com a N, me passou na cabeça isso. Porque a cena acelera a velocidade de movimento e isso pode dar pra N algumas possibilidades de jogada, algumas possibilidades de encaixar o stun ou o ultimate dela que talvez ela não teria. E ainda mais numa situação como essa, né? O Snacker chegar com o Mireu escondido. Pô, o Mireu tá bem forte já nessa partida.
Ele foi um destaque do time da Isurus, mesmo quando eles não estavam conseguindo jogar bem, né? Sim. E aí vai fazendo uma diferença absurda, um dos melhores mid lanes que a gente tem aqui na LTA Sul. O time da Isurus agora arma um cerco pelo meio do mapa para tentar forçar aquela torre. E vocês viram que o Fluxo devolveu a torre lá na parte inferior do mapa, no split push do Ridan, que por enquanto ainda não fez aquele estrago, mas o Fluxo vai nessa, derrubando torre. Do outro lado caiu também. Aqui na parte central tem uma briga se desenhando, mas não vai sair de um desenho de briga, não. Na parte de cima, o Ridan conseguiu levar uma torre e agora o próximo dragão tá entrando em jogo. E aí, quem domina essa parte de baixo do mapa passa a ser Isurus Estral. Aí, o dragão nasce daqui a 25 segundinhos. A torre tá ameaçada. O dragão também. O time da Isurus, que perdeu os primeiros objetivos, começa a se posicionar pra fazer a brincadeira toda, meu amigo. Vai derrubar essa torre e pode fazer o dragão na sequência. Não tem muito o que fazer, né? O time do Fluxo agora para defender, os jogadores ainda estão meio chegando. Uma investida que chegou mais cedo do time da Isurus Estral. E por mais que a gente fale, né, bastante do Yorick jogando uma rota lateral, ele não é necessariamente um defensor, né? Mas se começar a chegar muita gente, fica difícil para ele. Esse flash aí... Veio no tomou flash nada, pra cima, tomou um time na fuça ali, já vai ter que dar aquela recuada. O resto da Isurus vai se armando pelo rio, vão dar de cara com o Gantz. Ele é encontrado e por enquanto vai sendo derretido. Só que o Fu veio no ultimate, ganhou um bom tempo, o Ackerman fica vendido. Recupera um pouquinho de vida, mas é eliminado. Toda a galera do Fluxo tá no rio, tá brigando, força um flash do Summit e eles querem esse dragão. O Tibia está disponível ainda, porém não para ser gasto como um grande burst. O dragão vai ficar para a equipe do Fluxo, mas é Isurus Estral, que é a parte central do mapa. Zé Deodo vai incomodando, o Arauto veio junto com a Isurus para derrubar essa torre, saiu a cabeçada, a torre foi pro chão. Fluxo fez o dragão, como vocês tinham comentado. O Zé Deodo ficou muito isolado. O Fu vem pra cima dele, mas ele se reposicionou. E muito bem, olha como é derretida a vida do Fluxo, que é obrigado a recuar, fugir, sair daí mesmo com um jogador a mais. Não vai sair a dama dessa situação, a donzela vai ficar para trás e a equipe da Isurus Estral vai expandindo. Porém, essa alma do oceano aí para a equipe do Fluxo pode ser uma brincadeira interessante olhando mais para frente. Esse regen, esse sustento a mais. A partir daqui dos próximos 4 minutos, né, quando chegar esse dragão que vale alma pro Fluxo, aí a Isurus tem que tomar muito cuidado. Não vai poder cometer erros nos tempos que os dragões estiverem vivos, porque a alma pode realmente definir o jogo a favor do Fluxo, conseguiria fortalecer bastante também contra a composição que tem a Isurus Estral, mas a gente tem o Atacan para nascer daqui a 40 segundos, esse Atacan que vai nascer na rota inferior, e o Fluxo até então não conseguiu fazer funcionar direito a composição deles, porque toda hora alguém sofre iniciação, alguém toma um pick-off, e aí depois que já tomou o pick-off, já rolou a luta, já garantiu o objetivo, eles ainda querem iniciar, ainda querem ficar no mapa, agora o Summit completamente pego. Pegaram o Summit de novo. Vai morrer mais uma vez, já tá no script da partida. Ele não aguentou muito tempo, mas é eliminado. E é o Atacan, viu? É a primeira vez que ele morreu na partida, cara. Não, tá benzão, pô. 20 minutos ele morreu uma vez só. Nunca foi tão grande. Mas, ó, a parada toda, o papo todo é o que o GSV falou. É num timing terrível. No momento em que o atacante tá disponível. Se a Isurus Estral consegue o pick-off, eles conseguiriam uma resposta. Mas o Fluxo também não tentou atacar. Não, o Fluxo acabou voltando pra base, né? Praticamente todo mundo ali voltou pra base. Abriram espaço aqui desse contest de objetivo do Atacan. E ainda a Isurus tinha essa vantagem de avanço da rota do meio. Então acho que teve muito isso, né? Do Fluxo entender que eles poderiam perder bastante coisa na rota do meio. Acabam voltando pra base. E aí esse pick-off acaba ficando meio em vão. Garante o ouro pela eliminação. Mas agora é pra cima do Snaker na rota do meio. Não conseguem encontrar o atirador adversário. E o Fluxo inverte de novo o mapa. Joga o Yorick lá pra parte de cima. Acho que vão tentar só cozinhar um pouquinho o jogo. Atrasar a Isurus no Atacan e levar a rota superior com o Ridan. Mas mérito total do time do Fluxo de Bota explorar... a cara, Ridan. Vambora. Explorar esse ponto fraco da Isurus, né? A gente vem comentando isso constantemente. Esses pick-offs estão prejudicando muito o time da Isurus no campeonato. O Fluxo identificou, pega essa eliminação, ganha um pouquinho de tempo, ganha um pouquinho de movimentação, principalmente na parte superior do mapa, tá todo mundo por ali. A Isurus não inicia um Atacan que eles podem tentar, cara. A Fluxo tá muito longe. No jogo 1, o Fluxo tomou um Atacan exatamente assim.
e chegou atrasado e agora estão tentando correr de novo. E vai sendo derretido o Atacan. O Fluxo vem correndo atrás do prejuízo, tentando chegar a tempo. A galera da Isurus meio que abre mão, vê que é uma situação difícil. O Fluxo estava um pouquinho mais perto dessa vez. Nossa. Mireu vai ser encontrado. O Mireu fugiu do cercadinho, vai saindo numa boa. Tinha uns 18 sentinelas ali naquele arbusto, mas ficaram somente 2 pinks no mesmo lugar. E a equipe da Isurus Astral vai administrando o território mais pra parte de baixo do mapa. É mais pra cá que é o direcionamento de partida deles. Com isso, a equipe do Fluxo vai ganhando um pouco mais de tempo também. Vai meio que cozinhando, como já você tinha falado, o jogo dos oponentes. Porém, não vai andando pra frente também. Não tem muito objetivo, né? Em você só atrasar o jogo da maneira com que o Fluxo tá fazendo. Talvez esperando esse dragão, né? Daqui a 1 minuto e 10, porque é um objetivo, né? Um bônus que pode mudar realmente a vida deles aqui nessa partida e na série. Fecha o segundo item agora, o Marvin com a sua MF, mais a rota lateral aqui do Ridan, ele não consegue peitar de fato o Mireu. Então quando o Mireu tá com a cara aqui, ele não tem como ficar. Galera de casa pode participar aqui do nosso campeonato, que é ltafanvote.com/sul. Você pode ler também o QR Code aí na sua tela. Tá valendo pra galera de casa uma votação popular. Quem é o MVP dessa primeira fase aí do nosso campeonato? Tem também pra você montar o time, né? O All Stars aí do time da LTA Sul. Só meter aquele QR Code aí no seu celular e votar. Meu Deus, o Ganks foi muito detonado. O Fu ganhou o tempo e salvou seu companheiro. Agora a galera da Isurus dá aquela voltadinha pra trás e tenta se reposicionar, tenta fazer um re-engage. O Ganks tá fora de combate e o Fu foi atordoado só embaixo da torre. Com isso, é o suficiente, eu digo, pra equipe da Isurus Astral quebrar os stacks do Fluxo. Porque o caçador vai ter que voltar pra base, ele não tem mais o flash, fica muito difícil se a equipe da Isurus Astral quiser fazer o objetivo, mas eles querem sujeira. Eles vêm pra mais uma briga, o Giggs é o grande alvo, ficou travado lá atrás, olha o re-engage, partiu pra cima o Zé Deodo, só que o Rakan ensaboado, sai vivo o Giggs, falou que não passou nem perto, tá tranquilo. Passou perto, morreu. Sim, e ele tá morto, implacável Zé Deodo. Meu Deus, já tem 5 abates nessa Naafiri. Achei que o Rakan ia escapar, mas ele foi abatido. Ainda assim o Fluxo vem pra cima. O Fu tá muito avançado, todo mundo vai pra cima dele, garante a eliminação. Ganks conseguiu voltar e lá de trás o Marvin manda bala pra cima da Isurus. Mas não tem jeito, eles dominam o mapa, dominam o jogo, o Rio e vão pegar o dragão. E como eu tinha falado anteriormente, quebram o saque do Fluxo. Porque, ô Grutar, se bobear, não vai ser só o dragão que eles vão fazer aqui não, tá? Se bobear, eles vão fazer esse atacante de drive-thru também, porque o Fluxo tá todo na parte de cima do mapa. Já foi, GSTV. Então parece que o Fluxo não sabe muito mais o que fazer pelo jogo. Cada hora é um jogador tomando pick-off, cada hora é um ficando um pouquinho mais separado. E esse jogo 2 aqui que eles estão mostrando realmente vai finalizando, né, a apresentação deles aqui nessa etapa, porque não tá dando cara de que eles vão conseguir virar essa partida e vão conseguir sobreviver na série. Sim, o ponto positivo para a equipe do Fluxo é que só quem tem abate no Isurus Astral é o Rosé Deodo. Perfeito. Mas é assim, é aquele ponto positivo que não é exatamente ponto negativo ponto positivo. É que é o Rosé Deodo e é uma Naafiri. Exatamente. Eu ia falar isso. É tipo, legal, um ponto positivo, mas é uma Naafiri com 6 abates. É só matar essa Naafiri que a gente tá bem na luta. Não é como se ela tivesse um botão que ela ficasse inalvejável, né? Então. A situação pro Cara, ela time tava do no meio de Fluxo... todo mundo ali no mid, né? Então, ainda bem que ela não tem um botão que deixa ela inalvejável, né? Porque senão ela com 6 abates ia ser um problema. Não tem uma cena pra curar. Então, não tem uma N pra dar stun em todo mundo, uma Leona, tá né? a situação difícil do Fluxo. Parece que eles vão se juntando agora pra tentar eles acharem o alvo, eles iniciarem a luta. Eles tentam, vão se posicionando. O problema é que o time da Isurus está juntinho, 4 jogadores ali posicionados. Só o Summit empurrando a rota superior, ele vai chegar na T2. O Ganks tem que recuar, o atordoamento do Mireu ali pode ser fatal. Ficam 4 contra 4 aqui dentro da selva do time do Fluxo, que tenta ganhar um pouquinho de espaço. Tenta sair do perrengue que vem passando. O Fu é o grande alvo. Lá de trás o Marvin encaixa um bom ultimate. O Snaker fica vendido e o Fu veio também com o seu ultimate. Mas a galera do Fluxo é obrigada a recuar porque vem com tudo o time da Isurus. Bota eles pra correr. Saiu um abatezinho, né? Eliminaram o Snaker na brincadeira. O Yorick ficou ali na parte de baixo. O Snaker morreu no meio dessa brincadeira toda. E aí, vamos ver o que aconteceu.
porque tem um pause. Pô, foi ótimo pro time do Fluxo. Sim. Pegaram um abate e derrubaram uma torre ali com o split push do Hidan. Eles praticamente tinham uma vantagem numérica aqui desse lado do mapa, né? Quer dizer, uma desvantagem, porque tava o Jace ali pra parte de cima, mas o Jace também conseguiu levar o espaço lá na rota superior, então antes ali, ainda enquanto tava rolando a luta, o Summit levou a T2 do top. Tá, e aí legal. meio que vem em resposta esse split push ali do Hidan na parte de baixo, mas o Summit muito mais próximo, né, de chegar na luta, até mais ou menos fechou um pouco o caminho do Gangs, conforme ele foi indo atrás do Snaker, mas é uma luta que dá, de fato, um respiro pro time do Fluxo. E eu acho que mais do que isso, ajuda eles a entenderem o que tá faltando, que eles têm que iniciar. Se eles ficarem aceitando a iniciação e toda hora alguém tomando pick-off, toda hora alguém morrendo, meio que antes da luta começar, eles não têm chance de ganhar. Aqui quase foi isso. Sim. Só que o foco foi pra cima do Fu, e aí ele ainda conseguiu estar dentro da luta, então ainda ganhou tempo e conseguiu o controle com a ultimate. Sim, funcionou aquela composição que a gente tinha falado, né? Do Rakan junto com o Kong chegando na backline inimiga e entregando o Galho. Eu achei que o Marvin foi... Eu não vou falar... Ele foi um pouco infeliz, mas não é por culpa dele. É porque a fight se desenhou desse jeito. O ultimate dele era necessário quando foi pra rechaçar a chegada da Isurus Astral, mas ele seria completamente destruidor na sequência, logo depois, porque o Galho acertou todo mundo, porque o Rakan acertou todo mundo. Ele foi infeliz não pela escolha dele, por como a fight se situação desenhou. do jogo, exatamente. né? Ali era um bom lugar pra ele lutar. Ele lutou Sim, era bem, ótimo. Expulsou o time da Isurus do combate, né? Porque a Isurus estava avançando, eles viram o ultimate, Sim. vazaram, recuaram. De qualquer maneira, o time do Fluxo respira um pouquinho, dá uma segurada na partida, a diferença de ouro ainda favorece a Isurus, mas não é um número que fica impossível. Não, é bem Eu sinto pouquinho. mais que a condição do jogo do que a diferença de ouro, né? Sim. A gente já vai voltar agora pra partida e assim, a situação ainda é que a Isurus agora tem que voltar pra base pra segurar o split do Hidan, enquanto o Fluxo já tava mais próximo pra conseguir se defender, tava mais próximo pra conseguir proteger a própria base, e aí o mapa dá essa mornada, né, dá essa separada de todo mundo voltando aí e tentando remontar o próprio mapa. Agora a equipe do Fluxo tem um monte de sentinela pra retirar na parte de cima, porque o controle da Isurus foi bem amplo, foi bem pra dentro Tava do território tudo aqui, inimigo, exatamente, tava completamente tomado por sentinelas, mas o Fluxo vai fazendo exatamente isso. Já tem uma lente ali no Giggs na parte de cima, o Ganks vai limpando aqui na parte de baixo, mas o Giggs vai conseguir pegar mais um. E é importante fazer isso porque já tem Barão na brincadeira, né? Tá aí a torre que o Hidan derrubou e do outro lado a torre que o Summit derrubou. São duas T2, uma espelhada, uma de cada lado do mapa. Sim, os dois top laners ficaram splitando, né? Foi um 4x4 franco, enquanto os top laners levavam torre. Aquela sentinela que acabou sobrando ali na parte de baixo, é ficar de olho se ela vai impactar a partida, porque ela pode, assim, dependendo de como for, um Yorick pode dar um TP um pouco mais avançado. E ele é um problemaço, ele já tá com 2 itens aí fechados, as torres somem. E aí repara os turnos, né, do jogo, porque a Isurus colocou a visão na parte de cima, próximo ao Barão. Aí voltaram pra base, o Fluxo veio e tirou toda essa visão. Só que enquanto isso, nesse mesmo momento, a Isurus estava colocando a visão na parte de baixo. Então se virar o jogo ali pra disputa do dragão daqui 1h30, que é a alma do Fluxo, a Isurus já tá mais preparada pra esse lado de baixo da selva, enquanto o Fluxo colocou a sentinela na parte de cima, que é agora onde a Isurus tá chegando pra tentar colocar essa pressão de Barão. E o Hidan lá na rota inferior, fazendo bastante pressão, deve forçar já alguém a voltar pra base. É o Yorick solitário, né? Tem que fazer isso, É o tem Yorick que fazer solitário. Ô, Summit, cadê você? Eu vou lá na sua base te buscar, tô com saudade. isso. Mas a hora que o Summit aparece, o Hidan vai embora. Então, Ele tá assim, ô, e se eu descer aí, você fica? E o Hidan tá assim, não. Calma lá, Ele tá calma lá. voltando pra Tchau, Nossa, obrigado. não tinha ninguém Porque, em casa. ó a festa aí que tá Opa. chegando pro Hidan. Tá chegando todo mundo por ali. Será que ele consegue Vai escapar? cuidar do TP. A sombra da Alvorada pegou, ele vai tentando escapar no TP, isso. vai conseguir sair dessa enrascada o Hidan. que tinha muita gente chegando, tava toda Akema? a Isurus Astral fechada. E ó, a equipe do Fluxo pra mim tem que derrubar essa T1 do mid, cara, porque o jogo dele está muito travado, porque a T1 do mid da Isurus ainda tá de pé. Tem muito menos mapa disponível o Fluxo por causa dessa torre de pé. Todo jogo briga- agora, vai ter que botar a cara. A briga é agora, meu amigo, porque 20 segundos o dragão nasce. Se o time do Fluxo fizer, é alma pra eles. Fu tenta entrada, mas ele Nossa. foi muito prejudicado. O time da Isurus ganhou o Rio, deixa sem visão os adversários. Vai fazendo e vai segurando. Essa dama não sai daqui, vai ser detonada.
A galera da Isurus continua posicionada e o Fluxo vai tentando derrubar a torre. Tem uma Catapa tancando por ali, mas eles têm que tomar cuidado para não tomar esse flanco tão forte que a Isurus posiciona. Vai voltando pra base o Fu e vai voltando nesse jogo de poke. Pra equipe do Fluxo, legal, eles conseguiram algum domínio dessa parte central pra conseguir alguma coisa na torre. Tem Engage. Engage pra cima do Gantz, tomou um balaço, a vida dele tá muito detonada e mais uma vez a Isurus abaixa a vida do caçador adversário. Não pegou o abate, mas se posiciona muito bem pra fazer esse dragão. E o Hassadeudo vai fazendo esse objetivo sozinho. Os outros 4 jogadores bastam fazer essa linha de frente e impedir que o Fluxo chegue. O Gantz está muito danificado. Olha o Fu, faz a entrada, mas na backline colou o Summit. Ackerman tenta se posicionar e o Marvin abre o ultimate que não é muito eficaz. Fica essa briga então mais separada. O time da Isurus continua fazendo o dragão, mas teve que proteger o Summit. Eles se reposicionam. O Gantz tá aqui na lateral, tentando um flanco. Os dois times ficam se enfrentando aqui, Gruntar. Fica nesse faroeste, volta o Summit. O dragão tá em vias de cair. Quem pega esse dragão? Será que vem a Alma? Garante a Alma, o time do Fluxo. Eles batem em retirada, mas são perseguidos. O Gantz ficou pra trás, é eliminado. O Fu acaba chegando atrasado, também é batido. Já tem double kill na mão do Snaker e a galera da Isurus vai tentar fazer esse barão? Agora, Gruntar, sem o caçador inimigo, sem o mid laner inimigo, não tem linha de frente nenhuma. A equipe do Fluxo é barão sim pra Isurus Estral. Será mesmo que os inimigos vão os amigos virarão os inimigos do barão? Acabou o amor! Acabou o amor! Pela primeira vez no campeonato, o time da Isurus vai fazer um barão, meus amigos. Perderam a alma, mas garantem o barão do outro lado. Tá lá, primeiro barão aí da etapa do time da Isurus Estral. Acabam garantindo esse objetivo. E uma luta aí que o time do Fluxo conseguiu ali no limite, né? No 50-50, garantir o roubo do dragão. Tem um pouquinho também do dano, né? Do ganho ser um pouquinho maior. Vamos ver a comunicação deles. Pode sair, Tá bom. Não tem barão, sabe? Acá estamos full HP, tenemos todos los summoners, mas tenemos soul. Quê? Calma aí, pô. Barão então pro time da Isurus. Você viu a briga que deu a alma pra galera do Fluxo. O Fluxo tenta qualquer vantagem, tenta se agarrar com qualquer coisa pra tentar virar esse jogo. Eu sinto que tá muito difícil de STV, mas pelo menos agora eles têm essa alma. Não, e dá pra ver a bagunça, né, na comunicação. Todo mundo falando sai, e o Fu luta pra voltar. Então. Acaba morrendo ali a troco de nada, porque o Gantz já ia acabar sendo eliminado. E aí, enfim, perdem mais um jogador. A vantagem de ouro agora do time da Isurus Estral é bem grande. Mas aí, continuando a ver o ponto positivo, né, pro time do Fluxo, que é o quê? Eles estão com um bônus que vai ficar o jogo inteiro, que é essa alma do oceano, enquanto esse barão tem mais 1,45, é tentar defender para permanecer vivos na partida. Ainda assim, 3.000 já de ouro depois que o barão foi feito. Veio no power play forte a galera da Isurus e se a diferença de ouro fica muito grande, o Fluxo com ou sem alma não consegue se recuperar. Vidando de um lado, parando o Summit, o resto do time do outro, tentando defender essa T2. Os outros se reposicionam. Ackerman e o Mireu ficam ainda na lane. E o Gantz está ameaçando chegar na backline, chegar no Snaker. O Snaker começa a estar muito dano, castigar demais com essa cena. Ele tinha acabado de fazer um double kill e é um perigaço pro time do Fluxo. Ele vem meio que passando por baixo do radar, né? A cena é meio isso, ela não vai chamando a atenção até que ela vira um problemaço. Quem chama a atenção é Mireu e Hassadeudo, que são os caras que estão na cara do outro time, que estão o tempo inteiro ali enchendo, causando dano, cobrando o posicionamento do Fluxo. Mas o Snaker, enquanto isso, tá só crescendo, tá só estacando. E essa cena vai chegar. Isurus agora dá uma recuada, mas ainda tem mais 40 segundos, né, do bônus do barão, então dá pra chegar ainda por alguma rota, dá pra tentar chegar na base do time do Fluxo. Eles levaram todas as torres exteriores, né, as torres de fora da base, mas aí essas 6 torres a 3, uma vantagem de 7.500 de ouro, que tá bem itemizada, que dá pra ver jogador a jogador como eles estão mais fortes. O galho que o Fu tem, ele ainda não conseguiu causar tanto dano, agora vão pra cima do Hassadeudo, mas não vão conseguir encaixar a iniciação e vai tentando reorganizar o mapa do Fluxo, mas tem engage no mid. Tem a volta do time da Isurus, que já machucaram o Giggs. Eles são obrigados a fugir, correr, vazar dali. O problema é que isso abre espaço pelo meio do mapa para avançar, enquanto lá no topo o Mireu tá sozinho batendo nessa torre. Tem um teleporte por aqui chegando, é o Ridan para poder se defender. O problema é que a Isurus faz toda a rotação para poder levar essa torre do topo.
O Barão acabou, foi embora, mas ainda assim cai aquela torre lá do topo e a Isurus fez muito ouro nesse ataque. E ainda deram uma calibrada legal nessa torre do mid também, Grutar. Deram metade da torre de dano. Os minions estão chegando lá na parte de baixo por parte do fluxo, então a Isurus Astral vai ter que recuar, vai ter que resolver um pouco dessa side lane que o Yorick veio avançando. Ainda com muita vida essa torre da rota inferior, sim. Então a Isurus consegue aumentar a vantagem de torres, né? 7 torres a 3 nesse momento. E o Fluxo vai tentar agora segurar, né? Reerguer um pouquinho esse mapa. Mas a gente tem daqui 1 minuto e 30 já nascendo o dragão ancião, que do jeito que tá o jogo agora, é um objetivo muito mais próximo da Isurus Astral e é um objetivo, é um buff pra realmente fechar esse jogo, pra fechar essa série, e eles estão fazendo o caminho deles pra isso. Tá sendo muito difícil do Fluxo achar as formas de lutar, não conseguem jogar um flanco, não conseguem ter uma jogada assim de forçar mesmo a backline do time da Isurus. Mas ó, essa briga do dragão ancião pode ser o jogo, tá? Porque depois do dragão ancião, com 30 e poucos segundos depois, nasce o Barão. É aquela briga que fica, corta pra um lado pro outro, nasce o Barão, a galera briga, faz o Barão e pode fazer faz o ancião e pode fazer o Barão na sequência. Vamos ficar ligados, porque o Fluxo pode fazer isso. Numa luta com bagunçada aí, tá muito mais fácil para Isurus, que tem uma vantagem de ouro absurda. Olha o Snaker sozinho, frente a frente, contra os 4 adversários, ele ainda assim bota uma certa pressão, bota um certo perigo. Isurus Astral vai defender essa parte central com a Senna e a N. A onda de minion gigante não existe mais, ela é prontamente eliminada e o Summit fica de pouquinho em pouquinho tirando as vidas inimigas, isso, dando aquele tipo de damage, baixando as barras de HP. E aí aquilo que você tinha falado lá atrás, o GCV. O Snaker também faz um bocado disso, só que ele responde também a parte dele. Calma aí, tem engage. Guts foi pra cima do Zé Deodo, que saiu facilmente desse engage. A galera do Fluxo perde um ultimate importante então. Guts vem de novo, não consegue muita coisa. Chega o Fu na brincadeira, bela bala do Marvin. O problema é que a Isurus machuca demais. A Isurus tá esmirilhando a galera do Fluxo. Eles são obrigados a fugir. O Fu já foi eliminado. Marvin vem na sequência. Kings também caiu. Vem muito forte a galera da Isurus. Já tem triple kill na mão do Snaker. Ele quer mais. Será que vem pro Penta? O Guts tá muito machucado. Não pegou. Eles vão saindo. O Ridan contra o Summit aqui. Fica uma bagunça. Cada jogador para um lado, meu amigo. O Ridan faz o que pode, ganha um pouquinho de tempo, mas a situação dele também é terrível, também eliminado. E com isso, o Zé Deodo vem para pegar o Guts. Não encontrou o certo, ficou no Mas não importa, Grutar. Mas nada disso importa, porque a Isurus vai avançando pelo meio do mapa. E com isso, meus amigos, o time da Isurus vem para garantir a sua permanência no campeonato, para garantir a sua continuação aqui na LTA Sul. É só derrubar o Nexus, é só dar o GG! Vitória da Isurus! Mais uma vitória em que eles mandaram no jogo basicamente o tempo inteiro. A Isurus Astral é um time superior, ainda tem erros, mas hoje eles não mostraram grande parte deles. Seguraram ali a hora que tinha que segurar, pressionaram demais, é um time muito opressor, o Fluxo melhorou nessa segunda partida, Colossus, assim como melhorou durante o campeonato inteiro, mas de novo, não foi suficiente, não conseguiram empatar a série e dão adeus à LTA Sul.